O momento que o mundo jamais pensou que chegaria finalmente chegou. Após meses de especulação pública, a princesa Catherine finalmente quebrou o silêncio sobre a princesa Charlotte. E o que ela disse não foi apenas comovente, mas confirmou os temores do palácio e chocou a todos profundamente. O cômodo onde a princesa Catherine quebrou o silêncio não era um grande salão destinado a espetáculos. Era pequeno para os padrões da realeza, fortemente protegido e deliberadamente privado. Portas grossas isolavam o espaço do mundo exterior. Apenas um punhado de pessoas tinha permissão para entrar, incluindo assessores sêniores, cortesãos de confiança e alguns membros da família. Não havia câmeras da imprensa, nem transmissão ao vivo, e ainda assim todos os presentes entendiam que o que estava prestes a acontecer não ficaria contido por muito tempo. Catherine permaneceu calma a princípio. Sua postura era ereta, suas mãos firmes enquanto desdobrava uma única folha de papel. Mas aqueles mais próximos a ela notaram os pequenos sinais, a tensão ao redor de seus olhos, a pausa antes que ela falasse. Quando sua voz finalmente ecoou pela sala, ficou claro que não se tratava de um comunicado oficial elaborado por um comitê. Ela não se apressou. Em vez disso, falou devagar, escolhendo palavras que soavam simples, mas que tinham um forte impacto. Ela confirmou o que o público temia há meses. A princesa Charlotte vinha enfrentando um sério problema de saúde há algum tempo. Ela não o mencionou diretamente, nem o dramatizou, mas descreveu o tratamento contínuo, os longos períodos de ausência da vida pública e uma realidade que havia transformado sua família a portas fechadas. A palavra trágico nunca foi usada, mas todos sentiram. Ela falou não apenas como princesa de Gales, mas como mãe, e o que revelou sobre a saúde da princesa Charlotte deixou todos atordoados. A palavra condição foi usada com cautela, sem ser definida nem negada, mas carregava um peso de dor que silenciou até mesmo os correspondentes reais mais experientes. Seu tom era firme, porém frágil, enquanto descrevia uma dor oculta, desafios invisíveis e uma realidade trágica. Ficou abundantemente claro que aquilo não era um comunicado de imprensa preparado pelo palácio. Era a verdade, crua e sem filtros, uma verdade que abalaria os próprios alicerces da monarquia. Sua voz vacilou. Por pouco, Catarina fez uma pausa, recompôs-se e continuou. Falou sobre o medo que vinha escondendo, sobre as noites passadas ouvindo os monitores do hospital, sobre a dor de sorrir em público enquanto se desmoronava em particular. Foi nesse momento que várias pessoas na sala começaram a chorar baixinho. Depois, as lágrimas se tornaram mais difíceis de conter. Era óbvio que aquilo já não seguia o protocolo. Era o luto a vir à tona, e aquilo era apenas o começo. Durante meses, o palácio esforçou-se por manter uma questão sem resposta. Onde estava a princesa Charlotte? Ao contrário dos seus irmãos, a sua ausência fora justificada com frases vagas. Os tabloides reais alegavam que ela estava a frequentar uma escola privada ou a passar tempo com a família. Chegou mesmo a circular o rumor de que ela precisava de uma rotina mais tranquila. Mas a verdade revelada pela princesa Catherine era muito mais complexa e dolorosa do que qualquer um poderia imaginar. Em questão de minutos, as linhas de comunicação do palácio explodiram. Veículos de comunicação nacionais interromperam a programação. Redes internacionais se mobilizaram para confirmar o que parecia impossível. A reputação inabalável da família real de silêncio e controle acabara de ser abalada por uma de suas figuras mais queridas. As redes sociais entraram em frenesi. Hashtags com o nome de Charlotte se tornaram tendência global. Mensagens de carinho inundavam as redes sociais. Mas enquanto a indignação pública se intensificava, o clima dentro do círculo real era de devastação. A princesa Anne, geralmente a figura mais estoica da família, estava visivelmente abalada, sua compostura finalmente cedendo sob o peso da notícia. O príncipe William, que havia permanecido ao lado da esposa em público por tanto tempo, manteve a compostura, desapareceu de vista imediatamente após o pronunciamento. Ele se recolheu aos aposentos privados do Palácio de Kensington, um fantasma em sua própria casa. O jornal Palizades descreveu um silêncio sepulcral que se espalhou pelos corredores, um silêncio tão profundo que era mais ensurdecedor do que qualquer discussão. Sempre soubemos que ela faria o que era certo, sussurrou uma fonte a um jornalista horas depois, com a voz trêmula, misturando admiração e medo. Mas nenhum de nós estava preparado para o preço que isso custaria. Ainda assim, a parte mais impactante da mensagem de Catherine não foi o tom de suas palavras, nem a tristeza em sua voz. Foi a intenção por trás delas. Sua frase final ecoou pela sala como um sino tocando sobre a tradição. Chegou a hora. A verdade veio à tona. Uma frase tão simples, mas tão honesta, sinalizando uma quebra raramente vista no protocolo real, que alteraria para sempre o curso da monarquia.
Ela não havia pedido permissão a ninguém antes de revelar a verdade. Não havia consultado a assessoria de imprensa do palácio. Simplesmente escolheu falar. E, ao fazê-lo, colocou-se não apenas no centro de uma tempestade global, mas também em conflito com a própria instituição que um dia jurou defender. Mas a verdadeira bomba, o detalhe que deixou os cortesãos mais experientes em choque, foi o próprio diagnóstico. Catherine revelou que a princesa Charlotte havia sido diagnosticada com uma rara doença neurológica degenerativa, diagnosticada meses antes em um centro de referência na Suíça. O nome da doença causou arrepios em quem o ouviu. Um termo médico tão complexo e assustador que parecia algo saído de um drama médico, não da vida de uma princesa tão querida. Ela descreveu os primeiros sinais, as mudanças sutis no comportamento de Charlotte que só uma mãe perceberia. O jeito como ela às vezes olhava para o nada, o leve tremor na mão que tentava esconder apertando seu brinquedo favorito, os momentos de confusão que eram rapidamente descartados como devaneios infantis. Mas esse não era o começo da história. Para entender a profundidade dessa situação, precisamos voltar aos primeiros sinais silenciosos, aos sussurros de uma tempestade que se formava muito antes de o mundo ousar olhar. Não foi um grito que alertou o mundo. Era um silêncio ensurdecedor. Enquanto retratos oficiais, aparições públicas e eventos reais continuavam, uma pergunta se tornava cada vez mais frequente na mente do público e da imprensa. Onde está a princesa Charlotte? Sua ausência em momentos importantes gerou rumores na imprensa. Mas o que começou como fofoca de tabloide rapidamente se transformou em algo muito mais sinistro e profundamente preocupante. No início, era sutil. Um compromisso perdido aqui, uma foto cortada ali. Durante uma celebração de Páscoa Real particularmente memorável, o público notou uma edição peculiar. O nome de Charlotte foi mencionado no itinerário oficial, mas ela não apareceu em nenhuma das fotos de família divulgadas posteriormente. Os funcionários do palácio minimizaram as especulações, classificando-as como ruído da internet. Mas observadores atentos da realeza começaram a compilar uma lista de canções de Natal. Há aparições na varanda. Um padrão se formou. Charlotte estava ausente, e o silêncio em torno dela se tornava cada vez mais intenso, mais pronunciado e mais preocupante a cada acontecimento. Então veio a foto que foi a gota d'água. O que deveria ter sido um retrato alegre e unificado da família de Gales, celebrando o aniversário do príncipe George, tornou-se um foco de controvérsia. A imagem era calorosa, impecável, apresentando tudo o que a monarquia queria projetar para o mundo, exceto por um detalhe gritante que não podia ser ignorado. A princesa Charlotte estava ausente, não esquecida, mas aparentemente removida deliberadamente da narrativa familiar. Rumores explodiram nas redes sociais sob o título Escândalo do Retrato. Especialistas em perícia digital entraram na discussão, questionando as sombras, o espaçamento e a postura, convencidos de que a foto havia sido alterada digitalmente para apagar sua presença ou justificar sua ausência. Em caso afirmativo, por quê? Que motivo o palácio poderia ter para remover uma criança querida de um retrato de família? Poucas horas depois, o palácio emitiu um comunicado vago tentando abafar a crescente preocupação pública. A frase, a princesa Charlotte está desfrutando de um período mais tranquilo em casa, era tão fria e objetiva que só serviu para alimentar ainda mais as especulações. Que tipo de silêncio impede uma criança de ver o retrato da própria família? Não era apenas a sua ausência pública, eram as inconsistências nas histórias que tentavam justificar o ocorrido. Anotações de um calendário vazado da agenda real mostravam que Charlotte estava originalmente listada para participar de vários eventos, antes que essas anotações fossem discretamente apagadas em versões revisadas enviadas a diferentes departamentos. Assessores próximos à família começaram a expressar preocupação em conversas sussurradas. Alguns disseram que Catherine estava cada vez mais retraída e raramente sorria em momentos privados. Outros sussurravam que ela havia feito várias visitas sozinha a uma clínica particular em absoluto sigilo, chegando e saindo por entradas secretas para evitar ser descoberta. O momento dessas visitas secretas coincidia quase perfeitamente com as datas das ausências públicas de Charlotte, uma conexão forte demais para ser descartada como mera coincidência. E a situação só se tornou mais alarmante. A essa altura, até os tabloides já haviam parado de tratar o caso como fofoca de ídolo. Fontes confiáveis começaram a investigar mais a fundo. Seus instintos jornalísticos lhes diziam que algo estava profundamente errado. Jornalistas com acesso privilegiado ao palácio foram constantemente barrados em suas tentativas de descobrir a verdade por trás das inconsistências. As reuniões informativas foram encurtadas e diversas comunicações da família real foram reforçadas da noite para o dia.
Mesmo com a máquina real se mobilizando para conter a crescente inquietação, era evidente que algo estava se desfazendo por trás daqueles portões dourados, algo que nenhum protocolo seria capaz de conter. Para muitos, a gota d'água foi quando a própria Catarina foi fotografada saindo sozinha da entrada dos fundos de um centro pediátrico de alta segurança. Sua cabeça estava baixa, o rosto escondido atrás de grandes óculos escuros e seu carro cercado por veículos de segurança descaracterizados, de uma forma que sugeria algo além da simples proteção de rotina. O palácio não emitiu nenhum comentário, um silêncio eloquente que só serviu para aumentar a curiosidade do público sobre o que estava acontecendo nos bastidores. O silêncio da monarca falou mais alto do que qualquer negação jamais poderia. E era apenas uma questão de tempo até que a represa do segredo se rompesse. À medida que as perguntas aumentavam e o silêncio se tornava insuportável, não foi a imprensa ou o público que decifrou o código, mas sim um vazamento acidental que destruiu completamente a ilusão de que tudo estava bem com a princesa Catherine. Nunca deveria ter sido visto por um olhar externo, mas um documento arquivado incorretamente, um erro na rígida cadeia de comunicação do palácio, expôs a verdade que eles tanto lutaram para esconder. Dentro do arquivo, havia um único nome que revelava um diagnóstico devastador e uma ligação direta com a jovem princesa, o que mudaria tudo. O vazamento mobilizou a equipe real e obrigou a uma operação de controle de danos frenética. O arquivo não foi interceptado pela imprensa em uma operação secreta dramática. Não veio de um denunciante com segundas intenções contra a monarquia. Foi, como membros do palácio admitiriam mais tarde, o resultado de um simples erro administrativo. Uma comunicação interna de saúde, classificada como estritamente confidencial, que acabou na caixa de entrada de alguém que jamais deveria tê-la recebido. Essa pessoa, cuja identidade permanece protegida até hoje, encaminhou o documento a um contato externo, acreditando tratar-se de um memorando administrativo inofensivo sobre questões logísticas do palácio. Quando seu verdadeiro conteúdo foi descoberto, ele já havia chegado às mãos de alguns repórteres que se recusaram a permanecer em silêncio. O documento fazia referência a um protocolo contínuo de observação e resposta pediátrica diretamente relacionado à princesa Charlotte e sua condição. A linguagem era técnica e repleta de termos médicos, mas inconfundível em suas implicações. Palavras como marcadores progressivos, monitoramento longitudinal e divergência neurodesenvolvimental preenchiam a página, pintando um quadro de uma situação médica grave e contínua que estava sendo cuidadosamente rastreada e gerenciada como um segredo de Estado, e não como a saúde de uma criança. O parágrafo final mencionava a continuação da não divulgação e termos de estratégia narrativa controlada, não tipicamente associados ao bem-estar de uma criança, mas sim ao gerenciamento de crises. Não se tratava apenas de uma atualização sobre a saúde, era um plano e nunca deveria ter sido divulgado ao público. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais surpreendente. Quando o vazamento atingiu os circuitos privados da imprensa londrina, o pânico se instaurou no palácio. Os telefones tocaram a noite toda. Ameaças legais foram preparadas antes mesmo da primeira manchete ser escrita. Mas o estrago já estava feito. Os poucos jornalistas que tinham visto o documento não precisavam publicá-lo. Bastava insinuar o que ele revelava. E o público fez o resto. Sua imaginação correu solta, repleta de possibilidades. Logo depois, a especulação explodiu. O que começou como preocupação pública transformou-se em medo declarado pelo bem-estar da jovem princesa. O palácio reagiu instantaneamente. Todas as comunicações relacionadas à saúde foram mais rigorosamente controladas do que nunca. Funcionários foram advertidos, repreendidos e remanejados. Um novo conjunto de medidas de segurança digital foi implementado às pressas e o acesso físico aos arquivos internos foi restringido, mesmo para assessores de longa data que antes tinham acesso irrestrito. Então veio a reunião, uma cúpula de crise de emergência ordenada pelo próprio rei Charles. Esperava-se a presença de todos os membros seniores da família real, mas uma cadeira permaneceu vazia, a da princesa Catherine. Sua ausência não foi questionada. Foi temida. Seria um protesto silencioso contra as tentativas da monarquia de esconder a verdade? Uma recusa em cooperar com o plano do palácio para conter o vazamento? Fontes próximas à família revelaram que a reunião foi um campo de batalha de ideologias. De um lado, os membros mais antigos do parlamento, liderados pelos conselheiros mais confiáveis do rei, defendiam uma narrativa mais concisa. Propuseram uma declaração cuidadosamente elaborada, reconhecendo os problemas de saúde de Charlotte, mas enfatizando sua resiliência e a privacidade da família. Era uma estratégia para minimizar os danos, uma forma de controlar a história sem revelar a verdade devastadora. Do outro lado, estavam aqueles que acreditavam que a verdade era inevitável e que a transparência era o único caminho a seguir.
Mas suas vozes foram abafadas pelo rugido da tradição. Decidiu-se redobrar o sigilo, uma escolha que se provaria o maior erro de cálculo da monarquia. Após a decisão do parlamento de manter a situação em segredo, a princesa Anne interveio. Anne já havia visto esse padrão antes. Silêncio, atraso e controle de danos disfarçados de dignidade. Ela havia vivenciado isso com Diana. E quando percebeu que Catherine estava sendo obrigada a suportar a mesma coisa, algo dentro dela se quebrou. Segundo fontes internas, Ana confrontou primeiro os conselheiros mais experientes. Depois, dirigiu-se diretamente ao rei. O encontro foi tenso, vozes se elevaram. Ana, geralmente inabalável, estava visivelmente emocionada. Ela argumentou que proteger a instituição à custa de uma criança não era proteção alguma, mas sim traição. Testemunhas relataram posteriormente que Ana saiu daquela sala em lágrimas. Não lágrimas teatrais ou públicas. Eram as lágrimas de alguém que sabia que a história estava se repetindo e se sentia impotente para impedi-la. Depois, ela foi direto falar com Catherine. O que foi dito entre elas nunca foi confirmado. Mas quando Catherine saiu do encontro, seu rosto demonstrava uma determinação silenciosa. Enquanto a velha guarda planejava sua estratégia de contenção, subestimaram fatalmente a pessoa que tinha mais a perder e a arma mais poderosa à sua disposição: o amor de uma mãe. Enquanto as atividades do palácio continuavam, Catherine travava sua própria guerra. Na privacidade do Adelaide Cottage, ela e William viviam um pesadelo. O diagnóstico não só roubou o futuro da filha, como também os isolou numa prisão que eles próprios construíram. Cada aparição pública era uma atuação caracteriza, uma máscara. O peso do segredo os esmagava. Mas era Catherine quem o sentia com mais intensidade. Seu cotidiano agora girava em torno das necessidades de Charlotte. Consultas médicas marcadas em nome de terceiros. Especialistas trazidos discretamente e alas inteiras das residências reais isoladas para preservar a privacidade. Até mesmo os funcionários mais antigos foram mantidos no escuro. Apenas alguns sabiam da gravidade da situação. Ela observava o declínio gradual de Charlotte com o coração se partindo um pouco mais a cada dia. Viu a confusão nos olhos da filha quando uma tarefa simples se tornava difícil. A frustração quando seu corpo não obedecia à sua mente. A estratégia do palácio para manter a situação da jovem princesa sob controle era uma mentira. E Catherine, sendo a mãe que era, não podia mais compactuar com isso. Ela vira os sussurros online, a preocupação nos olhos dos admiradores que se alinhavam nas ruas. Ela sabia que o amor do público por Charlotte era real e que escondê-la não a protegia, mas a apagava. O documento vazado foi a gota d'água para sua decisão. Confirmou seu maior medo: que a instituição visse sua filha não como uma criança, mas como um problema a ser administrado. Naquele momento, Catherine tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Ela não permitiria que o legado de sua filha fosse de segredo e vergonha. Ela retomaria o controle da narrativa, não como uma princesa, mas como uma mãe. Mas não era só isso. Antes da declaração pública, Catarina escreveu uma carta particular. Não era endereçada à imprensa, nem destinada aos livros de história. Foi escrita para seus filhos, especialmente por Charlotte. Nela, ela escreveu sobre medo e amor, sobre se recusar a deixar sua filha crescer cercada por meias-verdades e aparências manipuladas. Ela escreveu que o silêncio pode proteger uma coroa, mas a verdade protege uma criança. William leu a carta sozinho. Fontes dizem que ele chorou abertamente, não apenas uma vez, nem brevemente. Ele chorou como as pessoas choram quando finalmente param de fingir que são fortes o suficiente para carregar tudo sozinhas. Depois disso, ele parou de resistir à escolha de Catherine. Os dias que antecederam a declaração dela foram um turbilhão de atividades frenéticas. Catherine, com o apoio inabalável de William, começou a escrever. Ela não usou um computador nem um redator de discursos aprovado pelo palácio. Ela se sentou à sua escrivaninha com caneta e papel, derramando seu coração na página. Ela escreveu sobre o espírito de Charlotte, seu riso, seu amor por cavalos e seu senso de humor irreverente. Escreveu sobre o medo, a dor e o amor avassalador que a sustentava. E então escreveu a verdade. Descreveu o diagnóstico em termos claros e simples, despojando-se do jargão médico que o palácio usara para criar distanciamento. Tornou-o real. Ao fazê-lo, tornou-o impossível de ignorar. Com a declaração escrita, Catarina sabia que estava cruzando uma linha da qual não havia retorno. Ela não estava apenas quebrando o protocolo, estava declarando guerra ao próprio sistema que a criou. Na manhã do anúncio, a atmosfera na Casa Real estava carregada de tensão. Catarina havia informado o rei de suas intenções na noite anterior. A conversa, segundo fontes, foi breve e tensa.
Carlos, um homem que passou a vida cumprindo deveres e protocolos, implorou que ela reconsiderasse. Ele a advertiu sobre as consequências, o precedente que ela estava criando. Mas Catherine estava resoluta. Seu dever, disse ela, não era para com a coroa, mas para com sua filha. Foi um momento decisivo, um choque entre duas gerações, duas compreensões diferentes do que significa servir. Enquanto Catherine estava diante do pequeno e seleto grupo para ler sua declaração, ela sabia que não estava falando apenas com eles. Ela estava falando com o mundo. Ela estava falando com todos os pais que já se sentiram impotentes, com todas as famílias que já enfrentaram um diagnóstico devastador. Sua voz, embora por vezes trêmula, era clara e firme. Quando terminou, não houve aplausos, apenas um silêncio pesado e atônito. Ela havia conseguido. Ela havia rompido o silêncio. E, ao fazê-lo, havia estilhaçado a gaiola dourada que mantivera sua família cativa por tanto tempo. O que se seguiu foi o caos. A assessoria de imprensa do palácio, pega completamente de surpresa, entrou em desordem. Suas declarações cuidadosamente elaboradas, de que não haveria comentários, tornaram-se repentinamente obsoletas. Mas, enquanto o palácio se recuperava do choque, a reação do público foi algo que ninguém poderia ter previsto. Uma onda de amor e apoio tão poderosa que ameaçou ofuscar a própria instituição. Poucas horas após a declaração de Catherine, a narrativa mudou completamente. As hashtags que antes eram repletas de especulações, agora estavam inundadas de mensagens de amor por Charlotte e admiração por Catherine. Hashtag Princesa Catherine e hashtag Mamãe Ursa tornaram-se tendência global. As pessoas compartilharam suas próprias histórias de doenças e perdas, criando uma onda de empatia que a fria comunicação corporativa do palácio jamais teria conseguido gerar. A monarquia, uma instituição construída sobre distanciamento e mistério, foi humanizada da maneira mais profunda possível. O ato de desafio de Catarina não enfraqueceu a coroa. Deu-lhe um coração. O impacto na família real foi imediato. O príncipe William, que permaneceu ao lado da esposa durante todo o processo, saiu do seu isolamento para divulgar uma declaração própria, elogiando a coragem de Catarina e agradecendo ao público pelo apoio. Foi um sinal claro de que ele estava com ela, uma frente unida contra a velha guarda. Até mesmo outros membros da família, que inicialmente ficaram chocados com a quebra de protocolo de Catherine, começaram a perceber a sabedoria em suas ações. O príncipe e a princesa de Gales não apenas protegeram sua filha, como também salvaram a monarquia de si mesma, reconectando-a ao povo de uma maneira que nenhuma viagem oficial ou compromisso beneficente jamais conseguiria. Mas a vitória não veio sem baixas, e a batalha pela alma da monarquia estava longe de terminar. Nas semanas que se seguiram, o palácio passou por uma transformação dramática e dolorosa. Os membros mais antigos da corte, que haviam defendido a estratégia do sigilo, foram discretamente realocados ou incentivados a se aposentar. Uma nova abordagem, mais transparente, para a comunicação foi implementada, priorizando a autenticidade em detrimento da imagem. O rei Charles, reconhecendo a mudança na opinião pública, endossou publicamente a decisão de sua nora, uma medida pragmática que sinalizou o fim do antigo regime e deu à princesa Catherine o apoio de que ela certamente precisava. Mas, nos bastidores, a tensão persistia. A ferida que Catherine havia aberto era profunda e levaria tempo para cicatrizar, embora ela a tivesse feito por uma boa causa. Para Catherine e William, a luta estava longe de terminar. A condição de Charlotte era uma realidade que teriam de enfrentar todos os dias pelo resto de suas vidas. Mas eles não a enfrentavam mais sozinhos. Ao compartilhar sua verdade, convidaram o mundo a caminhar ao seu lado, a compartilhar sua dor e sua esperança. A demonstração de apoio lhes deu uma força que jamais imaginaram possuir. Eles trocaram a gaiola dourada do segredo pelo mundo caótico, imprevisível, mas, em última análise, mais autêntico das conexões humanas. E, ao fazerem isso, não apenas asseguraram o legado da filha, como também redefiniram o futuro da monarquia para as gerações vindouras. À medida que a poeira assenta sobre este capítulo extraordinário, uma pergunta permanece. Numa instituição construída sobre a tradição, pode um único ato de desafio materno realmente mudar o curso da história para sempre? A resposta, ao que parece, já está se desdobrando. A família real de Gales tornou-se um símbolo da parentalidade moderna, equilibrando seus deveres reais com os desafios muito reais de criar uma criança com uma doença grave. Sua trajetória comoveu milhões de pessoas, criando um novo tipo de família real, não apenas admirada, mas profundamente sentida. A tragédia do diagnóstico da princesa Charlotte se transformou em uma história de amor, coragem e esperança. A decisão de Catherine de quebrar o silêncio não foi apenas uma declaração. Foi uma revolução.
Uma revolução silenciosa e pessoal que reverberou pelo mundo, lembrando-nos que, mesmo nos palácios mais grandiosos, a força mais poderosa de todas é o amor de uma mãe. A monarquia nunca mais será a mesma. E por isso, devemos agradecer a uma princesinha corajosa e a mãe que se recusou a deixá-la ser esquecida. Você é fã da família real? Deixe uma mensagem para eles e para os heróis que se foram. E lembre-se de compartilhar sua opinião conosco na seção de comentários. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Clique também no vídeo a seguir na sua tela e você vai gostar.